Jesus, quando estava no ministério dele, cumprindo o ministério dele, ele entrou na terra dele. E chegou lá, ele estava falando as coisas do reino, todo mundo se maravilhava, mas em um determinado momento falou assim: mas esse aí não é Jesus, filho de Maria e José? Aí a Bíblia diz assim: ele não pôde fazer muita coisa, muitos milagres, por causa da incredulidade do povo de lá. Você vê? Ele teve que sair por causa da incredulidade. Ele não conseguiu cumprir o que ele foi fazer. Ele foi fazer o quê? Libertar, curar, salvar e tal. Mas o povo ali naquele momento começou a espalhar aquela notícia: não, aquele ali é o filho de Maria. Como é que pode? Aí entrou o racional, aí entrou o natural. Aí, como eu estou falando para você, o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Aí a razão começa a entrar e você não crê, porque a razão, ela ajuda a incredulidade. Ela não apoia a minha vida espiritual. Ela apoia a minha, o quê? A minha incredulidade, a razão. Então ele não pôde fazer isso. E a mesma coisa aconteceu que está escrito em Hebreus: o povo não herdou a terra por causa da incredulidade. Então eu começo a ter aqui um entendimento que eu comecei a praticar no passado. Eu estava falando com a minha irmã Mauriane hoje. Eu comecei a morar num quartinho e tal, com um colchãozinho. Aí ela morava num prédio. E aí ela lembrou que quando ela abria a janela do apartamento, eu estava lá no meio do estacionamento, confessando a palavra. Confessando a palavra. Ou seja, num quartinho, só com um colchãozinho. Mas isso não pode ser o balizador do cumprimento da promessa. O que eu estou passando não quer dizer que a promessa não vai se cumprir. O que Deus espera de mim? Totalmente ao contrário do mundo. Ao invés de eu ir para o meio da murmuração e procurar outros murmuradores, eu fui confessar a palavra. Por quê? Porque você é um homem do céu, você é espiritual, você não é mais natural. A pessoa que é natural age com a razão, murmura, reclama e tal, mas o espiritual não. Independente do que está acontecendo na minha vida, eu vou continuar crendo. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Você amadurece, isso é amadurecimento. Uma coisa tem nada a ver com a outra. A minha despensa hoje está vazia, mas não quer dizer que a palavra não vai se cumprir. É o mesmo entendimento que nós tivemos na semana retrasada, quando eu falei, eu estou sentindo uma coisa ruim. O que você está sentindo não quer dizer que você não esteja sentado à direita de Deus em Cristo Jesus. O que eu estou sentindo não vai me impedir, não vai me tirar de lá. Por quê? Porque a cruz é irrevogável. E a minha fé também é irrevogável. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar. Por quê? Porque o caminho não é natural, o caminho é espiritual. Então eu vou me inclinar para onde? Eu vou inclinar para o entendimento racional ou para o entendimento espiritual? O entendimento racional é o quê? É eu me desesperar, é eu correr, é eu sair correndo do gigante, é não eu encarar Golias, é mudar de rota. Esse é o entendimento natural. E o entendimento espiritual? O entendimento espiritual é continuar percorrendo a terra e declarar que a terra é boa, e a terra é ampla, e ela mana leite, e ela mana mel. Então, o fator aqui que impediu o povo, agora vamos ver. Vamos dar umas passadas aqui para a gente entender isso. Você está comigo? Quando eu falar você está comigo, eu queria, se você tiver com entusiasmo, eu queria que você desse um amém gostoso, que isso me motiva, entendeu? Então você está comigo? Oh, meu Deus, peraí, deixa eu continuar aqui. Tá bom demais, meu Deus, olha só. Então vamos lá. Vamos entender aqui agora. Nós entendemos o motivo. O motivo que o povo não herdou, não tomou posse. Tem gente que veio até de outra nação aqui, para a palavra de Deus se cumprir na sua vida em outra nação. Aí,
Êxodo capítulo 14, vamos andar rápido. Êxodo 14. Olha aqui, ó. Diz assim, ó. Esse povo já tinha um histórico com Deus. Não é que Deus não queria dar, Deus queria dar, mas estava esperando o povo crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui, agora olha aqui, ó, 14, 10. Olha só. Olha o entendimento. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito os filhos de Israel, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha isso. Olha isso. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, porque melhor fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Ou seja, aqui você começa a ver, antes de eles atravessarem o mar, eles já começaram a murmurar. A primeira reação do povo foi o quê? Esse povo tinha um histórico já com Deus. Então, é comum, a nossa alma, é isso que ela faz. Na primeira perseguição, quando eu começo a fazer algo de Deus, você pode ter certeza, vai haver perseguição. Porque o que você está fazendo, ela não é natural, ela é sobrenatural. E toda vez que você faz algo sobrenatural, você pode ter certeza, vai ter perseguição. E nesse momento em que começar a perseguição, o que você faz? Você continua crendo ou você murmura? E o povo começou a murmurar aqui, ó. Perseguição. E isso foi mais, ó. Êxodo 15, 23. Olha aqui, ó. 15, 23. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber da água de Mara, porque eram amargas. Aí 24. E o povo murmurou contra Moisés: o que vamos beber? Ou seja, já faltou água. Isso aí já estavam lá. Isso eles já tinham, olha só o que acontece. Isso eles já tinham atravessado o mar. Eles já tinham presenciado o poder de Deus. E chegaram na primeira necessidade no deserto, o que eles fizeram? Tem muita gente que já presenciou o poder de Deus, mas nas pequenas coisas, ela reage murmurando. E depois foi mais. Olha aqui, ó. Êxodo 16, 2. Olha o 16, 2. Ó. 16. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Por quê? Porque eles não tinham comida. Toda a congregação. Murmuraram de novo. Faltou alimento na despensa. Aí você murmura. Você está passando por uma situação ruim, aí você murmura. Tudo isso impede de você herdar a terra prometida. Porque se você for um murmurador nato, né, você ainda vai contaminar outras pessoas. Você não vai conseguir andar com pessoas em fé, porque você não vai entender o que está acontecendo com ela. Você vai começar a procurar grupinhos que murmuram com você. Aí são o filme, o retorno, os murmuradores. Começa a andar todo mundo de mão dada. Entendeu? Esse é o motivo. Estou falando qual é o motivo. Porque isso tudo aconteceu. Sabe por que aconteceu? Eu vou explicar para você. Porque no final Deus falou para Moisés assim: eu não aguento mais esse povo, eu já tenho um histórico com eles. Vamos acabar com isso logo, Moisés, e eu vou dar uma outra geração para você. Moisés intercedeu, mas Deus falou: como que eu vou resolver esta parada? Eu preciso cumprir a palavra que eu dei para Abraão, mas o povo murmura e eu não posso dar a terra. Então vamos fazer o seguinte: todo mundo que veio do Egito vai morrer no deserto, e a nova geração vai herdar. Porque é uma nova geração, não com a mentalidade de quem? De Moisés lá no deserto, mas com a mentalidade de Josué. Porque não seria Moisés que iria guiar,
seria Josué que iria guiar. Entendeu? E por aí vai. Olha aqui, ó. De novo, em Êxodo 17:3, faltou água. Aí Moisés foi lá e fez brotar água da rocha. E o povo murmurou mais uma vez. Até que chegou o grande dia lá. Êxodo 32. Chegou o grande dia. Eles estavam lá e Moisés subiu, ficou 40 dias recebendo todas as instruções do tabernáculo, das leis e tal. Aí quando está lá em cima, Deus, vamos lá, vamos abrir isso aqui, Êxodo 32, vamos lá, olha aqui, ó, olha só, ó, você precisa ler comigo aqui, ó, Êxodo 32, ó, Êxodo 32, versículo 7, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e dizem, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que o povo de dura cerviz, agora pois, deixe-me para que eu acenda contra eles meu furor, e os consuma, de ti farei uma grande nação. Deus compara aqui algo que me chamou muita atenção. Lá em Gênesis, no capítulo 6, por causa do pecado, que não tinha mais jeito, Deus mandou o dilúvio, para começar um novo povo na terra, a família de Noé, porque não tinha jeito. E aqui ele compara os murmuradores com o mesmo nível. Olha como Deus ele não abomina, ele não odeia o pecado, mas olha os murmuradores, do mesmo jeito, porque sem fé é impossível agradar. Sabe o que acontece? Deus não manifesta na terra, não se manifesta na terra, se você não crê. A glória dele se manifesta na sua vida, quando você crê, e aí você dá testemunho de Deus, e o nome dele é propagado. Quando a pessoa olha para você, meu Deus, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez na vida de fulano, olha o que Deus fez na vida de cicrano, olha isso. Então, até para a glória dele se manifestar, ele precisa de homens que andam pela fé. Por quê? Porque eu me tornei justo, quando o sangue de Cristo me lavou, eu fui justificado, agora eu sou justo, e o justo andará pela... Quando Lázaro estava lá naquela agonia, essa enfermidade não é para a morte. O homem espiritual, ele fala isso. Mas para quê? Para a glória de Deus. Então o que está acontecendo na sua vida, eu quero dizer, não é para a morte. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E o que você precisa fazer? Você precisa ser um homem de fé, se comportar como um homem de fé. E qual é o comportamento? Você vai se levantar diante dessa situação e vai dizer para essa situação, essa enfermidade não veio para acabar comigo, mas veio para glorificar o nome do meu Senhor. Muda tudo. Deus está esperando isso. Deus está esperando essa sua reação. Então eu consegui entender por que o povo não herdou, não pisou. Esse povo não pisou. Em Hebreus 3:7 está dizendo que o povo não herdou por causa da incredulidade. 3:17. Depois, se você está anotando, Hebreus 3:17 está dizendo. Então, eu quero falar algo aqui que eu não, pelo jeito, né, vou ter que dividir em duas partes a ministração. Então, já que eu não vou conseguir explicar agora os outros motivos, como Moisés, por exemplo, para a gente
ir para o fim. Porque quem vai pisar na terra é Josué. Nós vamos ver isso então semana que vem. Vocês estão comigo nesse? Pode ser semana que vem? Então tá. Então já vai preparando aí o louvor, que essa palavra vai se dividir em duas partes para ser transcrita, ok? Amém? Então é o seguinte. Então Jesus, ele não pôde operar muitos milagres naquele povo por causa da incredulidade. Deus não conseguiu dar a terra para aquele povo que saiu do Egito, conforme ele tinha falado, por causa da incredulidade. Mas existem vários estágios da incredulidade. Vários estágios. E eu não vou mencionar hoje um por um, mas eu vou dizer para você que o último estágio, o pior estágio da incredulidade, chama-se murmuração. A murmuração é uma evolução ao ensinamento, é uma evolução da incredulidade. Então, se você quer entender o que significa no âmbito espiritual a murmuração, ela é uma evolução, é um desenvolvimento, é um desdobrar. Então significa que funciona do outro lado funciona assim, porque nós aprendemos que quando Deus dá uma palavra para mim, existe um desdobrar. Eu faço, primeiro eu obedeço, eu estou num nível de fé, eu só sou obediente. Depois eu faço uma aliança. Aí você vai dizer, só obedece quem tem aliança? Não, aliança é outro nível. Quando eu faço uma aliança, quer dizer assim, eu não largo mais, eu não vou mais desistir dele. É um nível de relacionamento que você ultrapassou uma linha, não tem mais volta. Você está me entendendo? Você chega num relacionamento com Deus nessa terra, que você ultrapassa uma linha e só consegue olhar para trás, porque voltar você não volta mais. É um nível de aliança, isso é aliança. Então quando eu me torno um homem celestial e alcanço um novo nascimento, pela graça de Deus. Qual é a graça de Deus? A graça de Deus é que Ele me tornou eterno. Hoje eu sou eterno, o meu espírito foi vivificado. A minha nova natureza que Nicodemos não entendeu, e a minha nova natureza que é o meu espírito que foi vivificado, hoje habita nele o espírito da promessa, que me conectou à promessa de Abraão. E esse espírito está aqui, o espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que é o espírito da verdade? Porque o que vem dele é verdade, não muda. Então o que eu preciso entender? O que eu preciso aprender? Eu preciso aprender isso. Essa visão ela tem pontas, e ela está estampada lá, porque eu creio num mar de gente aqui entendendo isso, não entendendo que você tem que correr uma fila ou fazer uma fila para receber bênção. Não é esse entendimento que nós estamos ensinando aqui, para você vir para cá, para que alguém bote a mão na sua cabeça e você receba a bênção. O entendimento aqui é diferente. O entendimento aqui é que o Espírito da promessa te conectou às bênçãos de Abraão. Então Abraão falou, o que Deus falou para Abraão? Se tu uma bênção. Então o que eu sou? Eu não estou atrás da bênção. Por quê? Porque eu sou a bênção. Então o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a ser cidadãos celestiais. A eternidade não é só quando eu subir, a eternidade começou agora. E como que a eternidade se manifesta? Se manifesta comigo andando no poder de Deus. Sinais vão te acompanhar.
A glória de Deus vai ser manifesta através da sua vida. A palavra de Deus vai se cumprir. Então, quando essa aliança acontece, é porque eu estou firmado num relacionamento. Um relacionamento que o mundo não vai conseguir mais destruir. Não vai. Eu não sei qual é a flecha que está vindo, mas não é suficiente para quebrar a aliança. Qualquer coisa que vier contra mim, que o mundo possa fazer, não é suficiente para quebrar a aliança. Nada é suficiente para quebrar a aliança. Então, quando eu estou neste lugar e recebi uma palavra de Deus, há um desdobramento. Aí Deus começa a falar comigo. Não, agora Deus não fala comigo, não é natural, é espiritual. Aí eu começo a discernir espiritualmente. Aí Deus tira a minha limitação. A limitação que não faz eu entender nada, que está dentro de uma tenda, e pega você e fala: vem para fora aqui, ó. Vem para fora e olha, não naturalmente, mas espiritualmente. Olha quem é você. Olha quem é você. Isso está dentro de mim. Então hoje você aprendeu o quê? Você aprendeu que o nível de aliança que eu tenho com Deus, quando eu tenho uma aliança, Deus começa a falar comigo, espírito para espírito. Por quê? Porque o meu espírito foi vivificado. O Espírito Santo que habita em mim transmite para o espírito que foi vivificado. E o espírito que foi vivificado transmite para a minha mente o entendimento, a revelação do céu. E aí começa a desdobrar. Aí eu começo a entender, eu começo a me ver, eu começo a enxergar quem eu verdadeiramente sou. E depois Deus começa: agora deixa eu explicar para você o que vai acontecer na terra com a manifestação da palavra que eu tenho para você. Então eu quero que você fique de pé nesse momento. E eu quero dizer o seguinte: nós não terminamos essa palavra. Nós vamos terminar essa palavra semana que vem. Amém? A segunda parte dela, porque não tem jeito de dar ela toda hoje. Mas Deus quer falar com você. E você veio aqui nessa manhã para entender que você não vai desistir. Deus te deu uma palavra, e essa palavra ela vai se cumprir. E você compreende, porque você vai se tornando espiritual. No lugar que saía as murmurações, agora sai a declaração da palavra. Entendeu? No lugar que saía as murmurações, mesmo que esteja doendo, eu declaro a palavra. E a murmuração, da mesma forma que existe esse desdobramento que eu falei da palavra, existe o desdobramento da incredulidade, e existe o desdobramento da murmuração. Você já percebeu? Toda pessoa que murmura muito, primeiro ela culpa ela mesma. Porque murmurar não é você não crer que vai acontecer. É além disso, além de você não crer, você está culpando alguém. Então você culpa a si mesmo, aí depois você se desdobra, culpa as pessoas porque você perdeu isso ou perdeu aquilo, você culpa as pessoas, e aí depois ela se desdobra, você vai só piorando o cenário, e aí você culpa Deus.
Então aqui nós estamos falando com pessoas que têm o espírito da promessa, o espírito indesistível. A força que você recebe, ela não é natural. Por mais que seja importante você fazer uma terapia, ou isso e aquilo, isso fortalece a sua alma, amém? Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que a força que você recebe ela do alto, para continuar, para persistir, porque você possui o espírito da verdade, amém? Então, no momento em que nós estivermos adorando a Deus, eu creio que cadeados que estão trancando o seu entendimento, eles vão cair por terra agora. Se tiver alguém aqui que precisa de uma cura, você vai receber a cura. Se você tiver alguém em casa que precisa de uma cura, ela vai receber cura. Se você está precisando de uma promoção, e Deus sabe disso, Deus vai abrir essa porta para você. Se você precisa de um emprego, de um trabalho, para trazer o alimento para dentro da sua casa, Deus vai destravar isso hoje. Então nós estamos falando com homens e mulheres cheios de fé nessa manhã, sim ou não? E no momento desse louvor, a glória de Deus vai descer nesse lugar. Milagres vão acontecer. Pessoas serão curadas, serão destravadas. Eu não vou desistir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi porque aconteceu hoje alguma coisa, que houve uma briga conjugal, não quer dizer que não vai se cumprir essa palavra. Os imprevistos vão continuar acontecendo, mas eles não vão me mudar. O homem espiritual entende o seguinte, depois que eu tive esse entendimento, a minha vida mudou. Qual o entendimento? As circunstâncias nunca deixaram de existir, elas sempre estiveram lá, e sempre vão continuar lá, e sempre vão vir. A diferença é que eu mudei por dentro. A forma que eu lido com as circunstâncias é completamente diferente. E tem momentos que o Espírito Santo me leva a me calar, mas eu não vou murmurar. Então, se você não consegue declarar a palavra, então se cala. É um momento. Mas não murmura. Não murmura contra o seu Deus, porque Ele é poderoso. Ele ainda existe. Ele ainda está aqui. O mesmo que abriu o mar vermelho está aqui. Os milagres continuam acontecendo. O mesmo que fez o sol parar com Josué é o mesmo que se manifesta aqui hoje. O mesmo que andou sobre as águas, o mesmo que fez a tempestade se calar, o mesmo que levantou paralíticos, continua fazendo a mesma coisa. Eu é que preciso mudar para receber. A porta do reino está aberta, e eu preciso possuir, tomar posse. Eu não vou só, diga 5 mil para a gente encerrar. Eu não vou só peregrinar. Mais forte. Eu não vou só peregrinar. Eu vou tomar posse. Amém? Aplauda o Senhor. Recebe nessa manhã. Recebe agora. Onde você está? Recebe o poder de Deus agora. Recebe agora, recebe. Yeshua, portas estão se abrindo, ministérios estão nascendo. Vem saltando sobre os montes,
nada tirar sua atenção nesse momento. Yeshua. Recebe o poder de Deus agora. Yeshua. Aí vem. Recebe o poder de Deus. Recebe o poder de Deus. Recebe o poder de Deus. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Yeshua, Yeshua. Aleluia. Deus vai curando, Senhor. Aleluia.